Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Bom dia, meus amigos. Estamos chegando para mais uma semana de trabalho. Começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo. Para você, mais uma segunda-feira, pelo menos para o rádio, uma segunda-feira muito triste, para mim também. Perdemos o companheiro de trabalho Gilson Ricardo. Militou durante tanto tempo no rádio esportivo do Rio de Janeiro. Foi meu companheiro durante muitos anos na Rádio Globo. Ele no Rio, eu em São Paulo, e ele teve um infarto fulminante e acabou nos deixando. Grande profissional, grande cara, pai de família. Eu realmente vou fazer aqui, estou muito triste mesmo, porque cansei de dividir meta com o Gilson Ricardo. O Marcos Luiz também trabalhou, hoje milita na Rádio Central, também trabalhou muito tempo com o Gilson Ricardo, um cara sensacional, além de um grande professor na reportagem, na apresentação de programas. Então fica aqui minha singela homenagem. Que ele siga em paz, que a sua família fique em paz, mas realmente o rádio esportivo do Brasil perdeu um dos maiores repórteres esportivos que eu conheci. Gilson, vai com Deus, que Deus te proteja. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após tropeço contra o Ituano, o Guarani inicia os trabalhos de olho na partida de amanhã contra o Corinthians em Itaquera. Derek e Giovanni Augusto serão avaliados, assim como Bruno José. Em entrevista, Moser reconhece motivos para a frustração do torcedor, mas lamenta média de público pequena nos jogos no Brinco. Ponte Preta espera por volta de Elvis na próxima rodada. Com 100% de aproveitamento, o Macaca volta aos gramados quarta contra o Monte Azul no Majestoso. No mercado, diretoria acertou a contratação do centroavante Elton, ex-CSA, Vasco e Corinthians. Após empate no Choque Rei, os torcedores do Palmeiras iniciam novos protestos contra Leila Pereira. Os muros da sede social do clube foram pichados com mensagens direcionadas à diretoria e cobrando reforços. Ex-Flamengo Michael sofre lesão na panturrilha e deixa jogo do Al Hilal aos prantos. Atacante é o craque do time, provável adversário do Flamengo na semifinal do Mundial no dia 7 de fevereiro. Michael também está na mira do Palmeiras. Daniel Alves é transferido para a nova unidade de prisão em Barcelona. Lateral, acusado de agressão sexual, ficará em cela individual até o julgamento. Defesa do jogador ainda não se pronunciou. 971021493. Mande a sua mensagem. 971021493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados deste domingo do Paulistão 2023. No clássico, Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0. O São Bernardo empatou por 1-1 diante do Santos. Já o Botafogo e Mirassol também ficaram no empate por 1-1. E a Ferroviária perdeu em casa para o Santo André por 2-1. Lembrando que no sábado, o Bugre empatou por 0-0 contra o Ituano. Na classificação do Paulistão após 3 rodadas no Grupo A, quem lidera é o Botafogo, 4 pontos, mesma pontuação do Santos. No B, a liderança do São Paulo com 5, o Guarani é o segundo colocado com 4. No Grupo C, a liderança do São Bento com 5 pontos, o Corinthians é o segundo com 4. E no Grupo D, a liderança é do Santo André, melhor campanha até aqui do Paulistão, 6 pontos, o São Bernardo é o segundo colocado com 5. Já pelo Campeonato Paulista da Série 2, tivemos também uma rodada importante, a realização dos jogos no sábado, com destaque para a vitória da Ponte. A Macaca, que no Barão da Serra Negra, em Piracicaba, venceu 15 por 2-1. Ontem, Monte Azul e Taubaté empataram por 1-1. A Portuguesa Santista venceu o São Caetano por 3-0. Juventus e Primavera empataram por 1-1. Na classificação da Série 2, Santista e Ponte Preta lideram. As duas equipes com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O Primavera é o terceiro colocado com 7, o Novo Horizontino o quarto com 6, o Taubaté o quinto com 5, o Linense o sexto com 5, o Juventus o sétimo com 5 e o Oeste é o oitavo colocado com 4. Os dois últimos colocados, que neste momento estariam rebaixados, Monte Azul, 15º com 1 ponto, e o São Caetano, que até o presente momento ainda não tem nenhum ponto ganho. Lembrando que a Macaca, pela Série 2, volta a campo na quarta-feira, 7h, Moisés Lucarelli, contra o Monte Azul. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, Caputi, vamos aqui atender os ouvintes. Manda seu nome, companheiro. Bom dia, o que ocorreu com o Ribamar? Tá fora da ponte e o Fábio Santos está machucado. Se a Mozart colocar nas costas das torcidas o futebol paupérrimo que o time dele está apresentando, é brincadeira. A diretoria devia tomar uma atitude, colocar esse senhor no lugar dele. Leandro de Vinhedo. Olha, Leandro, eu não interpretei dessa maneira, mas ele poderia não ter falado o que falou. Eu quero lembrar que o Maurício Barbieri caiu no Guarani por causa de uma situação muito parecida, viu? Eu não acho que tem que mandar o treinador embora, tá, gente? Antes que alguém coloque que eu tô queimando o trabalho do Mozart. Muito pelo contrário, ele tá fazendo o que pode, é início de trabalho. Mas tem certo, ele estava muito ansioso na entrevista coletiva e eu acho que ele ficou bem irritado com o time, porque eu fiz o jogo e não gostei do Guarani. Eu acho que a terceira partida de 3, 2, o Guarani jogou muito mal. Muito mal. E ele sabe disso. Ele pode não falar sobre, mas ele sabe que não tá legal. Bom dia, CH. Não tem como o campo para ver esse time joga contra time grande, a vida contra time Elisa. Nossa, Jorge, tá muito confusa. Desculpe a sua mensagem. Fábio Poiane de Ubatuba. Gostaria de saber se na fase mata-mata, qual o critério que pode jogar em casa? Classificação geral ou será sorteio? Acompanha o programa diariamente aqui no Litoral. Manda seu nome, companheiro. E é mata só, não é mata-mata. É melhor campanha na primeira fase.
tá? Um abraço para você aí. Ubatuba tá chovendo? Bom dia, CH. A campanha da Ponte é boa na 2, mas a campanha da torcida da Ponte é extraordinária. Marcelo, é verdade, cara. A torcida invadiu Piracicaba. Bom dia, CH. Veja se o amigo concorda. O torcedor de futebol é tratado como bicho pelos clubes, federações e, por que não dizer, pela polícia. Como exemplo, o jogo da Ponte Piracicaba. 30 minutos do primeiro tempo e inúmeros torcedores ainda do lado de fora do estádio. Depois dizem não saber o porquê do torcedor se afastar dos estádios. Os relatos são exatamente esses, que houve... a polícia segurou muito a torcida da Ponte. Lamentável. Excelente semana, a Ponte Preta e o treinador Hélio em boa fase. Carlos Matozinho, verdade, cara, verdade. Bom dia, CH. CH, você conseguiria me explicar essa oscilação do Guarani? Não foi nem sombra do jogo contra o Santos. A grande verdade é o seguinte, cara. Santo André, péssimo futebol. E o último jogo aí contra o Ituano, péssimo futebol. A gente faz e nós temos muita culpa nisso. Há muita tolerância por certas situações, sabe? E o futebol apresentado pelo Guarani no primeiro e no segundo tempo, jogando com o Ituano, e no segundo tempo com um homem a menos, é muito pobre. Apesar de ser início de trabalho, a gente tem que entender isso, mas o time não apresentou nada. A tática do segundo tempo foi colocar mais um centroavante e jogar a bola para dentro da área. Muito pouco. Desculpa. Mesmo o senhor Giovanni Augusto, que para mim fez uma falta gigante, mas é muito pouco. E o Mozart será mais cobrado esse ano do que foi no passado. Ele já está em um tempo. Ele escolheu os jogadores, ajudou a montar o time, então ele tem que apresentar um outro tipo de trabalho. Para mim, contra o Ituano, só não foi um desastre porque empatou. Porque, para mim, foi muito ruim. Hora certa, pois não. 11h41 agora. É hora do Bugre da Band. A torcida tá na bronca, mas, assim, eu não não daria ênfase da maneira que as pessoas estão dando para coletivo. Vou repetir, o cara tá de cabeça quente, mas de qualquer maneira ele precisa tomar cuidado, né? Em entrevista coletiva, após o jogo, o Moza reconheceu que o Guarani esteve bem abaixo e pontuou o que faltou para o time fazer a vantagem numérica, né? O time foi bem abaixo, mas mesmo com a expulsão do Gabriel Barros, jogador de ataque do Ituano, não é? O Guarani não conseguiu fazer vantagem no placar. E o Moza agora, na coletiva, tenta explicar. Fomos morosos assim no primeiro tempo, principalmente. O segundo não. O segundo nós tivemos volume, tentamos, e aí é normal algum erro ou outro técnico, porque atacar contra muitos jogadores em pouco espaço de campo é normal que se erre mais, né? E aí infelizmente não fomos efetivos. Agora é analisar o que nós erramos para tentar melhorar, e essa é a minha função, e já se preparar para terça, que tem um desafio bem duro lá em São Paulo. Vladimir, Rádio Bandeirantes. Logicamente, eu imagino que não tenha sido o resultado que você esperava, né? Você disse no jogo passado que a ideia era vencer todos os jogos em casa para buscar a classificação. Mas dentro das circunstâncias, dentro de tudo que aconteceu, a forma principalmente com que o Ituano jogou, você também considera um mau resultado esse empate aqui hoje? Nós não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Nós ficamos bem abaixo do que nós podemos produzir, e aí já era fato que eles viriam para jogar no nosso erro, tentar baixar a marcação e sair em contra-ataque, que é uma característica, né? E depois que eles ficaram com o jogador a menos, ainda ficou mais latente isso, e fizeram bem, e aí nós não fomos eficientes nas nossas jogadas, né? No primeiro tempo, principalmente, a nossa circulação foi muito lenta, né? E aí ficou muito fácil neutralizar as nossas jogadas. Teve pouca combinação, que normalmente a gente faz muito bem, né? Principalmente as combinações do lado, as infiltrações, e nós não conseguimos. E aí talvez mérito também do adversário. É óbvio que não foi o resultado que nós queríamos, mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado, né? Então, nós, na minha opinião, não tivemos ao longo dos 90 minutos frações só do jogo que nós tivemos um bom desempenho, mas não fomos contínuos, né? Então, aí não tivemos o desempenho para vencer. Mas não faltou disposição, não faltou vontade. Eu entendo até a frustração do torcedor. Infelizmente,
o número de torcedores que vem no nosso estádio é bem baixo, assim, né? O jogo do Santos veio 4.000 e poucas pessoas, hoje acho que chegou a 2.000, né? E aí eu até entendo a frustração do torcedor, principalmente por como se desenhou o jogo, mas assim, eu não tenho que recriminar nada do que os meus jogadores fizeram em termos de entrega. Isso sempre tem, né? Mozart, a presença de público ela tem uma relação direta com a qualidade do jogo que o seu time apresenta. E o seu time não está jogando bem, apesar da ótima vitória contra o Santos, jogou mal contra o Santo André e agora repetiu. Então eu tenho certeza de uma coisa, Mozart, e aqui fica uma sugestão, né? Faça seu time jogar melhor que a torcida vai no campo. Pode ter certeza disso. O Gleger ao meu lado comentou a partida, o 0-0 Guarani e Ituano. Ele volta agora para falar um pouco mais deste empate. O Guarani, que, na minha opinião, sofreu muito nessa partida, né? Encontrou um time muito bem estruturado, na parte defensiva principalmente. Um time que montou uma malha de marcação. Eu dizia durante a transmissão que em alguns momentos a gente percebia o Ituano jogando com uma linha de 4, uma linha de 5 e apenas um jogador à frente. E isso dificulta muito, né? Dificulta muito, principalmente as penetrações por dentro. No primeiro tempo, o Guarani teve muita dificuldade, tentando jogar, tentando insistir em jogadas de meio de campo, e a gente viu que não conseguia evoluir. Eu falava, inclusive, no intervalo, que olha, o Guarani precisa de uma alternativa diferente, vir pelos lados, triangulações, chegadas pelo lado do campo, e claro, o Giovanni Augusto fez muita falta? Claro que faz. Um jogador da envergadura, né, da qualidade do Giovanni Augusto sempre vai fazer falta em qualquer time. Agora, o Guarani precisa se preparar para isso, porque você não ganha um campeonato, você não tem os seus objetivos conquistados com apenas um jogador. Você precisa ter alternativa, você precisa ter jogadores que substituam a altura, não no mesmo nível, mas que dê conta do recado. E é isso que faltou para o Guarani nesse último jogo de sábado. Mesmo enfrentando um time muito bem estruturado, muito bem organizado e marcando muito forte, você precisa achar dentro do jogo alternativas para tentar evoluir jogadas. Eu gostei da participação do Neilton, né, que é um jogador interessante, um jogador de muita qualidade. Ele mostrou ainda estar sem ritmo, né? Precisa de jogos, precisa de quilômetros rodados. É um jogador que vai ajudar muito o Guarani. Gostei também da linha de defesa, o Lucão e também o Castan muito bem posicionados. O Jamers fez um bom jogo, né? O Diogo Matheus e o Lucas não foram tão bem, mas até porque o jogo pedia essa chegada pelos lados do campo. Então, o lado direito do Guarani realmente não foi legal, tanto que teve a mudança, né, para tentar melhorar aí a profundidade do time, e isso não aconteceu. Então, assim, eu acho que o Guarani precisa de soluções em momentos delicados, né? Soluções para que você possa reverter uma situação negativa, que foi o caso de perder o Giovanni Augusto. O Mozart precisa se organizar quanto a isso para que não aconteça o que aconteceu na última partida do Guarani, que mesmo com um empate, se você olhar a tabela, não foi um mau resultado. Mas empatar em casa é sempre complicado num campeonato dificílimo e competitivo como é o Campeonato Paulista. Bom, para o jogo de amanhã contra o Corinthians em Itaquera, Derek e Giovanni Augusto serão avaliados, assim como o Bruno José, que saiu machucado no intervalo do jogo. O técnico Mozart define o time no treino de hoje. O Bruno José sentiu a posterior da perna aos 35 minutos de jogo e foi substituído no intervalo. Vai ter que melhorar muito o seu Mozart e o time dele, tá? E ele acabou se equivocando. Ele disse que não tinha 2.000 pessoas, ele errou. O público da partida contra o Ituano foi 4.107. Então, Mozart, evita ficar comentando de torcida. Resolve o problema do seu time. Quando o seu time estiver encorpado, jogando bem, aí você pede para a torcida te apoiar, né? Para ficar do teu lado. Por enquanto, nós temos um problema, ou você tem um problema bem grande pela frente. É fazer seu time jogar mais futebol, porque o que foi apresentado diante do Ituano está muito longe de ser um time que possa ser aplaudido e um time confiável. Hora certa, eu informo aqui para você.
11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte venceu fora de casa, o Hélio dos Anjos ficou satisfeito com a vitória por 2-1 sobre o 15. Na avaliação da partida, o treinador deu relevo à importância do resultado em um clássico regional. Realmente foi muito importante a vitória lá em Piracicaba. E também valorizou o aspecto físico do time da Ponte, mas destacou que ainda é preciso evoluir muito dentro da competição. Altamente positiva, né? A gente sabia que esse jogo envolvia muita coisa, né? Só para ter ideia, a Ponte não vencia aqui desde 86. É desumano jogar às 11 horas da manhã, no verão de um país tropical, mas nós temos que entender isso. É o preço que se paga de estar jogando a A2. E se a A2 está aí para a Ponte disputar, a Ponte tem que ter esse pensamento, tem que ganhar jogo, ultrapassar grandes adversários tradicionais como a equipe do 15 e fazer o melhor. Eu acho que nós tivemos um primeiro tempo sob controle. Eu não gostei, eu não gosto que o meu time toma gol. Você entende? Não dá para você fazer 3 jogos e tomar 3 gols. Foi antes de elogios hoje no vestiário, na oração, houve essa cobrança e eles sabem como é que eu sou em relação a isso. Mas também tem aquele lado, né, de buscar resultado. E tem o lado do trabalho, porque você só ganha porque seu time está trabalhado. Fisicamente esse time sobra. Fisicamente esse time vai sobrar durante a temporada todinha. Porque nós não fomos fazer uma pré-temporada, tanto a de Campinas quanto a lá de Itu, para dormir, nós fomos para trabalhar. Rodamos alto, esse grupo rodou alto. E esse grupo tem uma coisa muito boa, esse grupo tem saúde. Foi uma das coisas que procurei sempre colocar para o presidente, que nós precisamos de saúde sempre, né, elenco? Hoje nós tínhamos 7 jogadores abaixo de 22 anos na relação. Quer dizer, então isso é a Ponte. E hoje, mais do que nunca, a gente sentiu o que também está sentindo, está sendo uma coisa muito boa. Eu já tinha sentido na Série B do Brasileiro, mas estou sentindo agora a verdadeira torcida da Ponte. 2.000 e poucas pessoas aqui, 2.000 ingressos vendidos pela Ponte, mas 2.000 e poucas pessoas, porque vem muita gente de carro, de tudo. Hoje nós sentimos o prazer de ver uma torcida jogar com a gente, como foi o tempo todo, só que nós precisamos melhorar. Eu não estou satisfeito com algumas coisas, tem alguns detalhes que nós precisamos crescer e a gente vai seguir trabalhando para fazer o melhor. Três vitórias seguidas agora tem que dar motivação e dar também inspiração para a gente trabalhar mais e continuar com essa sequência. Próximo jogo da Ponte será contra o Monte Azul e a Ponte espera por Elvis, que não atuou na partida em Piracicaba. Gleger está voltando agora para comentar o resultado da Ponte fora de casa, 2-1 contra o 15. A Macaca conquistou uma belíssima vitória no último sábado, jogando lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, num jogo que, para mim, olha, se eu não tiver enganado, foi até agora o melhor jogo da Série A2. A intensidade dos dois times, os dois times agredindo, os dois times buscando o jogo, buscando o gol. E a Ponte mostrou mais uma vez, né, uma solidez defensiva, mostrou mais uma vez que incorporou a Série A2. Eu acho que esse é o intuito. Acho que a Ponte precisa disso, realmente entender o que é essa competição e os jogadores estarem preparados para momentos adversos, né, que isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. E a Ponte realmente, como aconteceu na partida, por exemplo, ela acabou fazendo o gol numa jogada de bola parada e logo em seguida, minutos depois, tomou o gol de empate. E isso que eu falo que não pode acontecer. Esses descuidos, ela deu uma cochilada, né? Deu aquela, acho que a respirada, o jogo era muito difícil. Deu aquela respirada e o 15 se aproveitou e fez o gol de empate. Depois, no segundo tempo, conseguiu aí numa belíssima jogada de Pablo Diego, o Ratamoto botar a bola na rede. Então, parabéns à Ponte, parabéns ao Hélio dos Anjos, que vem estruturando o time, que vem, aparentemente, um time mostrando a sua cara dentro dessa competição, e não é fácil, né? Em 3 rodadas, 3 vitórias. Não é fácil. Uma coisa que eu queria dar relevo também é a presença do torcedor. A Ponte ganhou 3 partidas em 3 jogos. A Ponte, dessas 3, venceu 2 fora de casa. E isso é o ponto fundamental. Com a ajuda do seu torcedor, a gente realmente tem que enaltecer aqui o torcedor pontepretano que tem abraçado esse time, abraçado a causa para que a Ponte possa voltar à elite do futebol paulista, tem comparecido nos jogos em casa,
tem comparecido nos jogos fora de casa, esgotando rapidamente os ingressos. Isso é muito importante. O torcedor jogando junto com o time. Essa união, a gente percebe que está muito legal. Comissão técnica, atletas e torcedores. Isso a gente sente essa sintonia e tem tudo para dar certo e tem tudo a ponte para conquistar aí os seus objetivos dentro dessa competição, que, repito, é uma das competições mais difíceis do futebol brasileiro. Lembrando, a Ponte joga nesta quarta-feira em casa contra o Monte Azul. Hora certa? Pois não, vamos a ela. São 11 horas mais 54 minutos em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo em jogo realizado ontem pela terceira rodada do Campeonato Paulista do Allianz Parque. O Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Gabriel Menino, depois Atuesta, Zé Rafael e Rafael Veiga, depois Bruno Tabata. Dudu, depois Lopes, Rony, depois Rafael Navarro e Hendrick, depois Breno Lopes, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o São Paulo de Rafael, Rafinha, Orejuela, Ferrarese, depois Beraldo, Arboleda e Wellington. Mendes, depois Luan, Rodrigo Nestor e Luciano, Wellington Rato, depois Pedrinho, Caleri, David, depois Marcos Paulo, o técnico Rogério Ceni. Arbitragem ontem, feminina, Edna Alves Batista. O árbitro de VAR foi José Cláudio Rocha Filho. Cartões amarelos para Rafael, goleiro do São Paulo, Dudu e Breno Lopes, jogadores do Palmeiras. Público no Allianz Parque, 40.196 torcedores para uma renda de R$ 2.301.186. Esta, portanto, a ficha técnica de 0 para o Palmeiras, 0 também para o São Paulo, primeiro clássico do Paulistão 2023. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um programa, mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e amanhã voltaremos, sempre às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área pela Rádio